Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, as doenças cardiovasculares, consequência direta do colesterol alto, são responsáveis por cerca de 30% de todas as mortes no país, o que corresponde a 400 mil mortes por ano. O colesterol elevado atinge 40% da população adulta no Brasil, mas crianças e adolescentes não estão livres desse problema. Mais de 27% estão com colesterol elevado, de acordo com um estudo recente. O descontrole do colesterol é um dos fatores de risco cardiovascular mais relevante, podendo causar infarto, AVCs e morte. Eu sou Camila Lima e esse é o Fala Doutora, reportagem multimídia produzida pelo jornal A Tribuna. Para esclarecer todas as dúvidas sobre o colesterol alto nos adolescentes, nós vamos conversar hoje com a pediatra e ebiatra Laís Barbiero. Seja bem-vinda, doutora, ao nosso estúdio. Obrigada pela presença. Muito obrigada, agradeço o convite para estar aqui com vocês hoje. Doutora, muita gente nem conhece essa especialidade. Eu acho que antes de a gente entrar no assunto, eu gostaria que a senhora esclarecesse, né? O que seria a ebiatria? Ebiatria tem um outro nome também, é a mesma coisa que medicina do adolescente. É uma subespecialidade da pediatria que veio para ajudar, somar nos cuidados dessa galera que está vivendo essa fase da vida que a gente sabe que é uma fase de muita mudança física, estrutural, corporal, também muita mudança psicossocial. Então exige um olhar mais acurado para as demandas. E a gente precisa estar muito perto deles porque é uma fase também de muito risco. E a gente recebeu várias perguntas de mães aí preocupadas justamente com essa fase. E a primeira, já vou começar com uma pergunta de uma leitora aqui sobre, né, o tema que seria colesterol hoje, né? A Valdez pergunta, né? O que seria o colesterol, se ele é sempre vilão e se tem algum sintoma que indica que o colesterol pode estar alto ou se ele é silencioso? O colesterol, ele é uma gordura que inclusive faz parte do nosso corpo. Ele tem várias funções importantes, ele participa da composição da membrana das nossas células, ele é precursor de vários hormônios que são muito importantes na nossa vida. Então, não, ele não é sempre um vilão. Inclusive, uma grande parte, a maior parte do colesterol do nosso corpo, 2/3, são produzidos pelo nosso fígado. E a gente tem aí 1/3 que vem da nossa alimentação, né? Essa gordura, ela se liga a algumas proteínas para ela circular pelos vasos sanguíneos e chegar nos tecidos que elas precisam realizar as funções delas. E aí, dependendo aí da combinação de proteína com lipídio, a gente tem o LDL, o HDL, que são frações, né, dessa gordura. E tem algum sintoma que ele indica ou ele é sempre silencioso? Ele é silencioso. Se a gente não for atrás dele, a gente nunca vai sentir alguma coisa que faça a gente perceber que o colesterol está alto, não. Nossa. E qual que seria a principal causa do colesterol alto nos adolescentes? A gente tem como eu estava falando, né, uma parte é produzida, então isso aí depende do nosso imprint metabólico, da nossa carga genética, dos fatores que vieram lá da nossa gestação, aleitamento materno, da nossa introdução alimentar. Isso aí, quando a gente chega na adolescência, a gente já não consegue mais modificar, né? Então a gente foca naqueles fatores que são os que a gente consegue modificar, que são basicamente da alimentação. E a gente está vendo que os nossos adolescentes estão cada vez com uma alimentação mais baseada em multiprocessados, em fast food, cada vez mais sedentários, e esse comportamento é um risco muito importante em relação ao colesterol. Às vezes a criança, né, o adolescente, ele não tem uma alteração assim de peso. A gente sempre liga taxas elevadas ao sobrepeso, obesidade. Mas o colesterol mesmo, ele no peso normal, vamos dizer assim, ele pode estar com um colesterol alto. Tem algum indício, outros indícios que trazem alerta além do peso? Não, na verdade, a obesidade, ela já é individualmente um fator de risco para o acidente cardiovascular agudo, que é o desfecho grave, né, que a gente quer evitar, e ela acaba também estando relacionada ao aumento do colesterol. Mas a gente pode ter a obesidade sem o aumento nos níveis sanguíneos de colesterol, e a gente pode ter o colesterol elevado independente da obesidade.
E quais que seriam as implicações de ter o colesterol alto na adolescência? Eu posso ter um AVC, um infarto? Um adolescente ele pode vir a ter isso? A gente sabe que o infarto AVC, que é, né, o quadro agudo, ele não começa daquele momento. A gente precisa que esse colesterol esteja elevado na circulação sanguínea ao longo dos anos e é um processo que começa pelo menos 20 anos antes. A gente tem isso já muito claro nos nossos estudos. Então, esses níveis estão aumentados, isso é silencioso. Se eu não for atrás deles, eles se mantêm elevados e lá na frente ele pode levar, sim, a um acidente desses. A gente sabe também, o que a gente vê hoje em dia é que o infarto, o AVC, ele normalmente acontece ali naquela população dos 55 anos para cima, né? Mas a gente está vendo aumentar os níveis de colesterol na criança e no adolescente. Então, se esse aumento começa mais cedo, a gente está diante de uma geração que cada vez mais esses acidentes agudos tendem a acontecer mais cedo. Então, essa é uma grande preocupação nossa. A gente tem a pergunta aqui da Aline Oliveira. Ela pergunta assim: se existe a possibilidade de se confundir, né, sintomas de colesterol alto, apesar de você ter falado que ele é silencioso, mas se um colesterol alto poderia estar relacionado, né, com os efeitos dos hormônios na adolescência? Em termos de sintoma, não, porque realmente o colesterol elevado ele não traz sintoma. Mas, de fato, algumas alterações hormonais da puberdade, algumas oscilações hormonais da puberdade podem levar a uma elevação transitória do colesterol e aí a gente precisa também levar isso em consideração na hora de interpretar os nossos resultados. E como que você está falando, né, de resultados, e como que é feito esse diagnóstico nos adolescentes? A partir de que idade, né, devem ser pedidos exames para acompanhar essas taxas? Hoje a gente tem recomendado, independente de qualquer coisa, que todo adolescente faça uma dosagem no início da adolescência, entre os 9 a 11 anos, e outra no final da adolescência, entre os 17 a 21 anos. Mas aqui a gente tem que lembrar que cada adolescente, cada pessoa é uma. Então, pode haver necessidade, de acordo com os fatores de risco, de acordo com os hábitos de cada indivíduo, da gente individualizar e acabar fazendo em outros momentos e até repetir outras vezes nesse intervalo. É o exame de sangue, sim. É o exame de sangue com a dosagem de colesterol. Uhum. O estresse, ele tem alguma relação nos aumentos da taxa de colesterol? Hoje a gente vê mais crianças, adolescentes ansiosos, estressados, coisas que não se via antes, né? O estresse, ele é um fator preditor também para o acidente cardiovascular agudo e ele é um fator que pode nos levar a uma compulsão alimentar e através dessa compulsão alimentar elevar o colesterol. Individualmente, não. Meu filho está com colesterol, vamos colocar assim, né? Quais cuidados eu preciso tomar imediatamente? O tratamento vai ser sempre com remédios ou apenas alimentação e mudança de estilo de vida pode resolver? A gente sempre começa, o primeiro passo é sempre a mudança de estilo de vida. Então, é a atividade física e os hábitos alimentares. Mas dependendo dos níveis que a gente encontrar e dependendo dos resultados que a gente mantiver depois dessa mudança de estilo de vida, a gente pode precisar tratar com medicamento, sim. Essa medicação ele tomaria a vida inteira ou isso também é acompanhado, doutora? A gente também precisa acompanhar. Aí a Daiane Costa, ela pergunta, mesmo com o tratamento na adolescência, o problema ainda pode persistir na vida adulta? Colesterol é hábito, né? É estilo de vida. Então, não é só um tratar, é algo que a gente vai viver trabalhando isso ao longo da nossa vida. A gente pode, sim, pensar no colesterol, no estilo de vida, fazer o tratamento durante a adolescência e esquecer disso tudo e ter comportamentos diferentes na vida adulta e voltar a ter o colesterol elevado, né? E ter o risco dos mesmos desfechos. Tem que entrar na vida como um hábito mesmo. A Priscila Ricardo mandou também uma pergunta. Ela fala assim: meu filho faz atividades físicas desde os 3 anos, porém temos dificuldade de dosar na alimentação. Ele não costuma comer besteiras, nem fora de hora, mas come muita comida mesmo, né? Sempre prato cheio, repete. Chegando na adolescência está mais difícil controlar, pois ele faz o próprio prato. Tem dicas para lidar com esses desafios? Bom, vamos lá. Eu acho que, assim,
O paciente que você me descreve nem é o que mais me preocupa, a princípio, né? Claro que vai depender de outras avaliações que a gente não tem a princípio, mas se ele está comendo comida de qualidade, praticando atividade física, se ele não for obeso, se ele não tiver outros fatores relacionados, a gente tem um centro regulador no nosso organismo que ele define a quantidade de alimento que a gente vai ingerir. Não tem necessariamente, né, que ser tudo porcionado, aquela coisa toda direitinha. Então a gente precisa mais acompanhar as repercussões dessa alimentação dele. Se não tiver tendo, deixa Porque ele menino comer. costuma comer mais. Eu falo pela experiência que eu tenho lá meu irmão. Às vezes, na época da adolescência, ele acordava, em vez de tomar café da manhã, ele comia comida, doutora. E na Só que adolescência, ele cresceu muito, não, né? Mas gastava muita energia Sim. na adolescência. Chega na puberdade, a gente tem um aumento de demanda, né? A gente vai precisar de mais energia para esse corpo crescer, para a gente formar mais massa muscular, mais massa óssea. A gente precisa formar mais células sanguíneas para distribuir, né, as células que compõem o sangue, para distribuir o sangue por um corpo que é muito maior. Então, a gente tem uma demanda metabólica muito aumentada. Isso tende a gerar um aumento de apetite, sim. Então, a minha dica é: preocupe-se mais com a qualidade do que ele está comendo do que com a quantidade do que ele está comendo. Exceto, é claro, que a gente tem algum outro fator aí. Comida de verdade. Comida de verdade. Que a gente descasca, não que a gente desembala. Certo. E quais que seriam as complicações, assim, que podem surgir se o colesterol ele não for tratado na adolescência? Aí, igual a gente estava, né, conversando antes, muitos pais não costumam levar os filhos, né, adolescentes, para se consultarem, não fazem algum exame. Aí aquela criança nem sabe, aquele adolescente nem sabe, e chega na vida adulta com aquela taxa mais alta. O que isso pode vir a trazer como consequência à saúde? Se essa taxa está mais alta e a gente não está observando e cuidando desses nossos hábitos, a gente pode estar formando aquele processo aterosclerótico, né? Depositando essa gordura dentro dos nossos vasos sanguíneos. E é isso que vai fazer com que no futuro a gente possa ter aí um infarto, um AVC. Então é esse tipo de consequência que a gente quer evitar, né? Isso pode acontecer cada vez mais cedo, uma vez que a gente começa essa deposição de colesterol mais cedo, mas tem uma outra observação também. A gente está vivendo cada vez mais, né? A expectativa de vida da população aumentou, então a gente precisa cada vez mais cuidar desses fatores que são aqueles que vão impactar na nossa qualidade de vida no futuro. Doutora, o colesterol ele está muito relacionado à fritura, comida gordurosa. A gente sempre ouvia falar isso. Tem realmente essa relação? O colesterol tem uma relação importante com a gordura de origem animal. Então, é principalmente aquela gordura de origem animal. Então, é evitar a banha, a manteiga, o leite integral, ele acaba tendo também, né, sendo um leite mais rico. Aquela gordurinha do churrasco. Aquela gordurinha da carne gorda, toucinho, essas coisas todas que são maravilhosas, mas elas são aquela barriguinha que a gente põe na airfryer. Exatamente. E aí é sempre muito bom a gente ter uma alimentação mais rica em fibra, que ajudam também nesse clearance, né, a limpar um pouco esse sangue desse colesterol. E aí a gente está falando tanto da fibra das frutas, quanto daquela fibra da aveia, da chia, né, dos cereais integrais em geral. Aí agora que vem, né? Qual é o papel dos pais na prevenção e tratamento do colesterol alto em adolescentes? Que a gente sabe que eles estão numa fase, eles não podem ficar desacompanhados. É a família que tem que estar ali auxiliando. O que os pais devem fazer? Acredito que, assim, o primeiro ponto da responsabilidade dos pais é cuidar disso para eles mesmos, sabe? É cuidar da própria saúde, é praticar atividade física, é cuidar da própria alimentação, porque assim a gente vira exemplo, né? Os pais e os hábitos dos pais, eles definiram uma boa parte do imprint metabólico que essa criança tem, através, né, dos próprios hábitos deles ao longo de toda essa trajetória.
E não adianta a gente voltar atrás naquilo que já aconteceu, mas a gente sempre pode olhar para a gente agora e estar junto com o adolescente, conscientizar ele disso, sabe? Não adianta a gente simplesmente trazer regra. Adolescente, eles começam a questionar muito, né? E a gente tem que usar esse perfil questionador dele para mostrar a importância das coisas, para mostrar por que ele tem que se cuidar, por que ele tem que cuidar, né? Trabalhar esse autocuidado, essa saúde, essa visão para a própria saúde, né? E tá junto dele nesse processo, dando autonomia, mas também sempre conscientizando. Doutora, tem alguma relação se eu tenho colesterol alto? Meu filho também vai ter? É genético também? Você falou da questão, né, de 1/3 da alimentação. Existe uma parte que é familiar, então existe a hipercolesterolemia familiar e pode ser sim, né? E existe uma parte da gente ter igual aos pais por conta dos hábitos que costumam ser os mesmos, né? Então, é um motivo a mais. Se você já tem um colesterol alto, é um motivo a mais para você cuidar disso em relação ao seu filho também. E para finalizar, qual que seria a mensagem que a senhora deixaria aí para os pais que estão nos assistindo em relação à alimentação? A gente falou hoje só de um problema, né, colesterol, mas a gente sabe que nessa fase existem vários outros problemas que podem vir. Qual seria a mensagem que a senhora deixaria aí? A nossa alimentação e os nossos hábitos hoje, eles vão definir o nosso futuro amanhã. E a alimentação e os hábitos que o seu filho está construindo hoje, ele provavelmente vai levar ainda esse comportamento para a vida adulta e ele vai estar muito relacionado à qualidade de vida que seu filho vai ter no futuro. Então, não deixa para amanhã, a hora de cuidar é agora. Muito obrigada, doutora Laís, por ter aceitado o nosso convite e vir falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão relevante, ainda mais, né? A gente vendo tantas taxas de obesidade, sobrepeso, diabetes, enfim, tantas doenças. Nosso intuito é sempre esclarecer para prevenir. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Esse foi o Fala Doutora e essa reportagem está disponível na versão impressa de A Tribuna, no portal Tribuna Online, no nosso canal do YouTube e nos principais tocadores de podcast.